Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os cuidados e os convites de Jesus, nos leva a que nos detenhamos para pensarmos sobre alguma coisa, um tema que é muito comum entre as pessoas e que ele se mantém assim de uma forma oscilante e que é o sobrenatural, em torno do qual geram as dúvidas, as afirmações de que tudo quanto acontece é devido à ação de forças sobrenaturais e miraculosas. E em meio às várias controvérsias, firma-se um mistério sob a interferência de forças que perseguem ou favorecem alguém que ama ou odeia. E como na maioria das vezes o dia a dia da vida das pessoas é difícil, conclui-se que os acontecimentos negativos decorrem por parte de inteligências negativas também, que se juntam para que nada dê certo. E nessa aceitação, abre-se um campo para o predomínio de energias negativas, das quais cada um se torna, por assim dizer, entre aspas, uma vítima passiva. E essas reflexões procedem, têm razão de ser? Sim, uma vez que o sobrenatural é entendido como tudo aquilo que não tem explicação, que é fantástico e que se relaciona com inteligências extraterrestres. Fatos, enfim, que eu não consigo entender e que causam o fenômeno. Então, durante muito tempo, vejam bem, as convulsões da natureza foram enquadradas nesse conceito de sobrenatural. Lembramos as eclipses, o trovão, as marés, os raios, o emprego e o uso da eletricidade, os maremotos, os tsunamis, efeitos que só com o decorrer do tempo a ciência demonstrou ser consequência da ação de leis físicas naturais, agindo em harmonia com o todo. Também foram considerados sobrenaturais e castigos de Deus esses fenômenos todos, justamente porque as leis reguladoras e propiciadoras da natureza eram desconhecidas. Ou essa própria natureza havia sofrido a interferência indébita do homem, como, por exemplo, nos desmoronamentos, nas enchentes. E à medida em que a ciência explicava os porquês, deixava de se constituir como fantástico, como algo sobrenatural, como um castigo. Por quê? Conhecida a causa, integravam-se como fatos naturais, comuns, as necessárias acomodações que aconteceram, acontecem e acontecerão. O livro dos Espíritos, na sua conclusão, diz assim: todos os fenômenos, vejam bem, todos os fenômenos, sem exceção, são consequência das leis gerais e revelam um dos poderes da natureza, um poder desconhecido, ou dizendo-se melhor, incompreendidos até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Então, desse modo, o sobrenatural não faz parte do contexto espírita, no qual os acontecimentos são entendidos como naturais, mesmo que às vezes pareçam insólitos, contrários ao natural, incomuns, extraordinários. Então, esses efeitos são que no passado eram desconhecidos, hoje são explicados pela ciência. E aqueles que desconhecem a ação das leis reguladoras dos fenômenos espirituais, do mundo espírita, ainda contestam, por exemplo, quando houve o barulho de louça quebrando, uma pedra rolando sobre o telhado, pancadas que respondem à inteligência,
transporte, levitação, movimento de objetos sem contato, escrita automática, direta, psicometria, teleplastia, aparição de formas tangíveis ou não, e inúmeros outros efeitos que se encastelam e que as pessoas colocam no sobrenatural. E assim como a ciência fez e faz com a natureza, o Espiritismo, usando o método experimental que parte do efeito para encontrar a causa, descobriu as leis que regulam esses acontecimentos e os explicam como ação de forças vivas sujeitas às condições que, por serem naturais, sempre se fizeram presentes. Dessa forma, então, ela esclarece pela revelação que os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que viveram na Terra e que naquela época eram sujeitos às leis materiais. Desencarnados continuam os mesmos homens de antes, só que agora regidos pelas leis espirituais. Portanto, seres naturais e não sobrenaturais, onde a natureza e a propriedade do perispírito dão-lhes condição de ação sem derrogação de nenhuma lei. Então, encarnado ou desencarnado, o espírito atua naturalmente sobre a matéria e agora desencarnado através do perispírito. No encarnado, através dos órgãos materiais. No desencarnado, ele serve-se do organismo material de um encarnado ou liga-se à mente daquele que oferece condições de sintonia e afinidade. O que é diferente é o meio, o modo de atuação. Porém, são todos fenômenos de manifestação da alma. E a doutrina espírita, então, veio a seu tempo fazer o que a ciência fez. Revelou leis, condições e explicou os fatos. E como conclusão, nós poderíamos perguntar: crer no sobrenatural foi bom? Ou hoje ainda, crer no sobrenatural é bom? Não, não é. Por quê? Baseando-se no inexplicável, a imaginação fica livre, vagando pelo desconhecido, e é daí que nascem as superstições, os ritos propiciatórios, as cerimônias que visam aplacar a ira divina ou tornar o tal Deus favorável. Então, a explicação racional, tanto nos fatos materiais como nos espirituais, fundadas nas leis da natureza, reconduz ao terreno da realidade, diferenciando o possível da fantasia, sem ter a pretensão de ter dado a última palavra e reservando explicações mais amplas para o futuro, uma vez que inúmeras leis ainda permanecem no desconhecido. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo à Mãe querida que nos abençoe e guarde.